Muito boa tarde a todos. Com a permissão de Sua Excelência, Senhor Governador da província do Uís, província que eu visito pela primeira vez e estou muito satisfeita, gostei de ver. Sua Excelência, Senhores Secretários de Estado, eu vou falar de um recurso, se calhar o mais importante, que são os recursos humanos, sem o qual tudo o que foi dito aqui não seria possível. Vou então começar por apresentar aquilo que é a força de trabalho do setor e as oportunidades de formação. Vou então começar pela introdução, caracterização. Vou falar primeiro do setor dos petróleos e depois vou passar para o setor dos recursos minerais. Dizer que no âmbito do Decreto-Lei 1709, o Decreto 271 e o Código Mineiro, as empresas têm a responsabilidade de submeter anualmente os seus planos de desenvolvimento de recursos humanos. E como é que fazem isso? As empresas assinam um contrato-programa com o Ministério, devem contactar a Direção Nacional de Formação e Conteúdo Local, direção que eu represento, e assinam o contrato-programa. Posteriormente, devem submeter os seus planos de desenvolvimento para que nós possamos, então, acompanhar a força de trabalho do setor. Vou apresentar aqui a caracterização daquilo que foi a apresentação dos planos de desenvolvimento de recursos humanos das empresas do setor dos petróleos. Dizer que para as empresas operadoras nós temos um total para 2024 de 5.373 trabalhadores com uma média de idade de 44 anos. O setor mineiro, e aqui eu faço um apelo às nossas empresas do setor mineiro, para que nos ajudem, para que nos contactem para a submissão dos seus planos de desenvolvimento, para que nós possamos ter, então, o número de trabalhadores do setor com mais sustentabilidade. Porque as empresas que nos submetem os planos de formação não são as empresas que, de facto, temos no setor. Então, para as empresas do setor mineiro, nós temos um total de 4.668 trabalhadores, com uma média de idade de 39 anos. Dizer que o setor, dada a sua especificidade, o setor tem necessidade de recrutar força de trabalho externa. A força de trabalho externa, o recrutamento da força de trabalho nacional para 2024 é de 299 trabalhadores. Para as empresas prestadoras de serviço, 1.622. Para as empresas mineiras, 191. Dizer que esses dados, por causa do que já disse anteriormente, precisamos que as nossas empresas do setor dos recursos minerais nos ajudem a ter os dados para que possamos, então, ter com mais precisão aquilo que são os dados e o recrutamento da força de trabalho nacional. Sucessão e integração. Portanto, no nosso setor, dada a sua especificidade, tem necessidade de recrutar força de trabalho estrangeira. E a força de trabalho estrangeira, de forma paulatina, deve passar conhecimento aos trabalhadores nacionais para que paulatinamente possam, então, ocupar as posições que os nossos trabalhadores estrangeiros venham implementar aqui. Então, nós aqui apelamos que os trabalhadores nacionais, as empresas devem dar formação aos trabalhadores nacionais para que eles possam estar em condições de substituir de forma paulatina os trabalhadores estrangeiros. Técnicos nacionais em expatriação. Nós sabemos que muitos técnicos no nosso setor têm saído para determinadas funções no posterior do país para que possam beber, então, experiência dos outros países, para que possam vir implementar aqui no nosso setor. Então, neste caso, nós temos para as empresas 117 trabalhadores em expatriação, 115 nas empresas operadoras e 12 nas empresas prestadoras de serviço. Como é do conhecimento de todos, nós estamos a trabalhar numa plataforma para nós, então, termos a determinação daquilo que são as funções no setor. O catálogo de funções, que nós recorremos ao catálogo de funções, para podermos ver, então, quais são as profissões mais
mais recorridas no mercado. As profissões mais recorridas pelos trabalhadores estrangeiros, nós queremos aqui chamar a atenção às nossas empresas nacionais que deem formação para os nossos trabalhadores nacionais nessas posições para que possamos, então, ter mais técnicos formados nessa área para poder responder àquilo que é a exigência do setor. Portanto, essas são as posições mais recorridas no setor por trabalhadores estrangeiros. E então, é nessas posições que as empresas devem formar para que nós possamos ter técnicos em condições de dar continuidade àquilo que são as exigências do setor. Muito obrigada e vou apelar mais uma vez às empresas do setor mineiro que nos ajudem, que nos contactem. Nós estamos no 8º andar do edifício do Ministério, para que possam ter mais informações, para que possamos, então, ter mais contributo do setor dos mineiros para a nossa força de trabalho. Muito obrigada.